Olá, hoje são 2 vídeos. Tô ficando folgado, abusado, mas a página é minha, eu faço, ouve quem quer, né? É um prazer falar para quem gosta de ouvir-me e também eu faço para uma reflexão minha própria e uma diversão minha própria. Hoje eu quero falar da seleção brasileira que vai jogar daqui a pouco e eu não quero fazer como os engenheiros de obra pronta, que é comentar o jogo depois dele ser jogado. Eu faço isso às vezes, né? Mas no caminho de uma crítica. Hoje eu quero fazer um comentário sobre o jogo que vai acontecer ainda e sobre a prova, o que pode acontecer. Na verdade, eu não sei se vamos perder ou ganhar, eu acredito que não vamos ganhar, mas eu queria falar sobre a escalação brasileira, da seleção brasileira pelo Carleto Ancelotti. Eu ouvi que ele vai colocar o Martinelli no lugar do Lucas Paquetá. Se ele fizer isso, simplesmente ele vai estar cometendo um grande erro, que o Brasil vai estar fragilizado defensivamente. Na minha opinião, já tem um problema com a marcação, porque o Casemiro vem jogando muito mal, né? Fez o gol, né? O primeiro gol contra o Japão, acabou salvando a pátria ali, ele e o Martinelli. Porém, a gente não pode esquecer que ele jogou muito mal. Problema sério de marcação ali no meio do campo. Então eu tenho as minhas alternativas, né? E qual é a escalação ideal, na minha opinião, que seria o certo para ele colocar para jogar. Claro que quem ganha para escalar ele que sabe, mas eu estou dando o meu pitaco aqui. Então, se ele colocar simplesmente o Gabriel Martinelli no lugar do Paquetá, vai fragilizar o Brasil e o risco é um desastre que pode acontecer. Eu faria, na minha escalação ideal, era puxar o Ryan para o lugar do Paquetá, que o Ryan tem demonstrado que sabe jogar ofensivamente e muito bem defensivamente, tem marcado muito bem, encaixou, para mim um dos principais, o principal jogador depois do Vini, porque o Vini é o destaque do time, é o Ryan, que joga muito bem, marca muito bem, encaixou certinho, não sai mais do time, na minha opinião. Eu puxaria o Ryan, porque ele sabe jogar naquele espaço do campo ali, tipo na meia direita, arrastando ali e para o ataque e voltando para marcar, ajudando a marcação. Na minha opinião, ele faria esse papel melhor que o Lucas Paquetá. E no lugar do Ryan, eu entraria com o Luiz Henrique à direita para quebrar linhas, para sair driblando, cortar pelo meio, bater. O Vini de um lado fazendo a mesma coisa, né? Cortando para dentro, jogando na esquerda, cortando para dentro para bater, como é o que ele faz, e o Luiz Henrique jogando e cortando para dentro também, só que ele na direita cortando para dentro, para a esquerda dele, né, para bater também. Seria um sufoco para o goleiro adversário, para a defesa adversária. E tendo o Ryan junto com o Casemiro e o Bruno Guimarães no meio, marcando, atacando, distribuindo bola, seria excelente, na minha opinião. Tem outra opção também, que o Carlos Ancelotti poderia tentar, que é colocar o Danilo Santos, que a maioria da crítica prefere. Simplesmente coloca o Danilo Santos, jogador do Botafogo, no lugar do Paquetá e pronto, está fechado o meio de campo com Casemiro, Bruno Guimarães, Danilo Santos, e ainda teria o Ryan para ajudar a marcar, jogando na posição que ele já está jogando desde o começo da Copa, desde que ele entrou no lugar do Rafinha, né? Essa é uma opção preferida da maioria das pessoas que eu escuto, da crítica. E tem a opção do Carlo Ancelotti, que ele que gosta tanto do Casemiro, que é o cara de confiança dele, se ele quiser manter o Casemiro e proteger um pouco o Casemiro, é entrar com o Fabinho um pouco atrás, ajudando o Fabinho a marcar, ajudando o Fabinho, ajudando o Casemiro a marcar e liberando um pouco o Bruno Guimarães para avançar mais, jogando na função ali do Paquetá, que o Bruno Guimarães é um craque, sabe jogar, já demonstrou, principalmente no segundo gol do Brasil contra o Japão, que ele deu aquela assistência maravilhosa ali pro
o Gabriel Martinelli, fizemos o segundo gol e classificamos, né? Então tem muitas opções o Carlo Ancelotti, todas bem melhor do que essa que eu estou ouvindo boato, que é colocar simplesmente o Martinelli na posição do Paquetá. Seria um erro, na minha opinião. Se ele fizer isso, corre o risco de ter um desastre. Se ele escalar melhor, a gente tem condições de ganhar da Noruega, um time que a gente nunca ganhou, inclusive, apesar de ter jogado só 4 vezes. Eles já ganharam da gente, empataram, mas a gente nunca ganhou deles. Mas eles não são um grande time. O artilheiro, o Haaland, é um grande jogador, é perigoso, tem que ser bem marcado. Tem, se não me engano, é Musa, o outro jogador também que é um destaque, e deu. São grandes, mas não são habilidosos. É isso aí. E para complementar esse vídeo do futebol sobre a Copa, né? Que extraordinário é o Kylian Mbappé, né? Botou o Paraguai no bolso ontem. Não parece que tenha sido a grande partida, não foi. Mas o fato é que o Paraguai jogou na catimba, na porrada, encheram o Mbappé de porrada. E ele ria, não caiu na provocação, até inclusive provocava os caras, riam, e os caras baixando porrada dele. Ele acabou metendo o gol, classificou o time. Extraordinário jogador, que no Mbappé, na minha opinião, o melhor jogador do mundo atualmente. E eu sei que tem o Messi, tem o Lisée, que é outro fantástico jogador, tem o Dembélé, que é o eleito, né, o melhor jogador, bola de ouro. Mas o fato é que o Mbappé é um extraordinário jogador, eu admiro muito. E a França vai ser difícil de ser batida nessa Copa do Mundo. Esse é o meu comentário sobre a Copa do Mundo e a seleção brasileira. Um abraço.